Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, um programa do Instituto de Economia, uma mesa redonda que reúne professores, pesquisadores do Instituto para conversar sobre o que está acontecendo no mundo de mais importante hoje, atualmente. Enfim, é a discussão da contemporaneidade. Nesse conversa de número 93, nós vamos continuar conversando sobre o Trump, até porque ele continua definindo, bem ou mal, a agenda mundial. Então, é muito difícil a gente discutir o que está acontecendo no mundo hoje sem passar pelo Trump, sem passar pelas decisões que têm implicações para a economia europeia, que têm implicações para a economia americana, que têm implicações para a economia do mundo inteiro. Então, hoje seguimos ainda, né, Pradinho, ainda com Trump, né? E, ainda com Trump e basicamente muito marcado pela sinalização a princípio do Trump de que vai desembarcar, né, da guerra da Ucrânia. É claro que isso tem implicações para a Europa, implicações para a economia europeia, implicações para os Estados Unidos. Digamos que, se a gente pudesse resumir um pouco, né, Prado, o que apareceu mais, a guerra comercial, uma série de questões, né, de tarifas, dessa guerra das tarifas, mas aquilo que ocupou mais o, o, o noticiário foi, sem dúvida, a questão de fazer uma proposta, enfim, que hoje já está se desdobrando em termos de um cessar-fogo, etc., etc., mas um desembarque, né, Prado? Sinalizou para os europeus, ó, estou desembarcando, entendeu? Essa encrenca tu vai ter que tocar sozinho, não vou botar um ponto nesse jogo, não é isso? Enfim, estamos aqui com a nossa mesa tradicional, o Luiz Carlos Delorme Prado, o Eduardo Baixa, nosso grande amigo Numa, né? A nossa solidariedade com o nosso grande amigo, atravessando um momento difícil, né? Perdeu lá o pai dele, isso sempre é complicado. Então, ainda sem o Numa, né? Esperando e dando a nossa toda a força aqui para o nosso amigo, toda a nossa solidariedade, nesse momento que todos nós que já passamos por isso, né? Particularmente aqui, nós três já passamos por isso, né? É um momento difícil da vida. Então, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade ao nosso amigo, e contando que ele se recupere e possa voltar aqui para nossas conversas, para nossas discussões. É isso, senhores. Lembrando que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, no canal IE-FRJ, aí, todos os tocadores, agregadores, players de podcast. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Luiz Carlos, convidando aí, mais uma vez aqui, estamos nesse assunto inesgotável que é o Trump, né? Que passa semana após semana, mês após mês, o cara está criando confusão, arrumando rolo, botando, né, a questão na mesa e a gente tem que conversar sobre elas, não tem escapatória, né? É isso aí, Pradinho. Bem-vindo. Vai lá, as primeiras Bem, considerações. vou começar o Picalho e Baixa sendo um comentário, embora nosso objeto aqui é principalmente a parte da economia política internacional. Eu acompanho há muitos anos a economia internacional, o cenário internacional, e eu nunca na minha vida vi uma cena como a que todos nós vimos pela televisão, que ocorreu no Salão Oval entre dois chefes de Estado. Por que razão isso é notável, é diferente? Porque chefes de Estados, ao se reunirem, antes alguém conversou o que ia ser negociado. Chefe de Estado, diferente de todos nós, não vai para uma reunião para ter alguma novidade, né? Já houve uma negociação prévia. E nas pouquíssimas vezes em que há realmente assuntos substantivos a serem tratados diretamente pelo chefe de Estado, isso é feito a portas fechadas e muitas vezes o próprio resultado das negociações não são, inclusive, divulgados.
Então, aquela cena patética, estranha, de um bate-boca entre dois chefes de Estado mostram uma situação muito diferente, não apenas do presidente americano, mas também daquele que certamente era mais vulnerável nessa situação, é o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Porque numa hora dessa, a única postura que ele teria que ter era calar-se e esperar um outro momento para se manifestar, né? Inclusive porque ele debateu numa língua que não era dele, que é inglês, onde você perde capacidade de usar as expressões com precisão. Normalmente, chefes de Estado, ao negociar, usam tradutores justamente por causa disso, mesmo quando eles dominam a língua, a menos que realmente sejam em situações em que a precisão da linguagem não é tão importante assim. Bem, esse cenário, desde então, a primeira sinalização que tinha é que o governo americano ia desembarcar da agenda da Ucrânia. Mas, como tudo no governo Trump, não é muito claro os próximos passos, porque é óbvio que, na situação atual, a proposta de uma pausa no conflito de 30 dias não interessa para a Rússia depois de uma vitória espetacular na região de Kursk, né, que houve inclusive algumas histórias que parece cinematográfica, onde soldados russos teriam entrado por um gasoduto e saído atrás da linha de Suja. Há toda uma história em torno disso. Aparentemente, não é a nossa área, mas aparentemente houve uma vitória militar muito importante naquela região que era ocupada pelos ucranianos dentro do território russo. Então, muito provavelmente, a, uma parada nesse conflito só dará se pelo menos uma parcela das demandas russas forem atendidas. Então, ainda não é muito claro, e as informações dos jornais é que os Estados Unidos teria voltado o apoio de inteligência e o apoio militar à Ucrânia. Então, esse cenário todo ainda está nebuloso. Não se sabe muito bem se isso é uma dessas estratégias de retirar e depois colocar, como é que os próximos passos serão dados. Junto a isso, tem um movimento de continuar apostando em tarifas muito elevadas com referência à Europa e os seus parceiros comerciais. Chamando a atenção o seguinte, nós já referimos isso no passado, mas a destruição da OMC, quer dizer, o abandono da OMC, começa lá atrás, começa com Obama, depois passa por Trump 1 e, finalmente, chega numa situação de quase paralisia no governo Biden. Quando o Biden inicia uma série de políticas para políticas industriais nos Estados Unidos e políticas na questão de chips contra a China, ele paralisa as operações na Organização Mundial do Comércio. Para explicar para o nosso público, a Organização Mundial do Comércio ela tem um mecanismo de solução de controvérsias que, em tese, uma série de medidas que foram tomadas, por exemplo, nos Estados Unidos durante o governo Biden e outros, não poderiam ser feitas através dessas regras. Normalmente, quando há um comportamento que um país se julga prejudicado, ele abre um painel, ele pede a abertura de um painel para discutir o comportamento do país que ele está representando como fazendo ações ilegais. Ao final desse painel tem um órgão de apelação onde os países recorrem e esse órgão ele pode, ele primeiro ele determina o fim de uma política que é considerada não aceitável e muitas vezes outorga direito de retaliação para o país prejudicado.
Agora, observe, na área internacional, diferente da área doméstica, na área doméstica, quando você perde uma ação judicial, você é obrigado a cumprir, porque você tem um poder de enforcement, né? O poder do governo de determinar esse cumprimento, mandar uma autoridade policial no limite para que você seja obrigado a cumprir a determinação. Na área internacional, isso não é possível, depende do comportamento dos países. Então, na prática, a maior parte das disputas comerciais terminam em algum tipo de negociação. Antes da paralisia, foram 393 casos encaminhados, reclamados nesse sistema do comércio da OMC. A grande maioria deles for resolvido via negociação. Eu vi que o número pequeno, parece, de casos, pouco mais, ou em torno de uma dezena, realmente chegou até o final. Mesmo assim, os Estados Unidos já tinham histórico de não cumprir as decisões da OMC, de relutar. E como ao final, se você é condenado, você ganha o direito de retaliar o outro país. Se você é um país grande contra um país pequeno, imagine os Estados Unidos contra um país da América Central, ele retaliar tem um poder muito grande. Mas imagine um país da América Central ganhar da OMC o direito de retaliar os Estados Unidos em loco. Mas, de qualquer maneira, apesar de todas essas resistências, o ritual de manter a Organização Mundial de Comércio se mantinha. O que nós temos vendo agora é um abandono absoluto, porque as tarifas são usadas por Trump para ameaçar um país com referência à questão imigratória, com referência ao controle de eventuais drogas controladas, porque por referência à questão de moeda. Ou seja, ela passa a ter qualquer uma infinidade de funções diferentes, o que leva a uma profunda desordem desse sistema de comércio internacional. A expectativa, como nós vimos conversando antes do início do programa, né, o Bicalho até trouxe isso daí, é aumentar a produção industrial nos Estados Unidos, trazer mais indústrias para os Estados Unidos, etc. Mas no curto prazo, no mínimo, você provoca muito mais instabilidade do que resultados dentro desse setor. Inclusive, eu acho que para a gente começar a colocar adiante, porque é uma questão importante, a Europa sinaliza com uma agenda de aumento muito grande de gastos, né? A Alemanha sinaliza, está tentando, de alguma maneira, aprovar nesse parlamento, onde ela ainda uma liberação do teto de gastos para ampliar muito seu gasto. A França parece sinaliza também dentro dessa situação, o que vem levando a alguns analistas. O Basta falou de um artigo que saiu no Financial Times, comentando antes aqui do início do programa. Eu vi no Investor Business Daily o Matt Krantz comentando a mesma coisa, que na verdade o Trump está fazendo Make Europe Great Again, seria mega no caso, né? Porque as empresas europeias estariam crescendo com perspectivas de investimento e as ações das empresas americanas, os SP500, estariam com uma sinalização para baixo. Ou seja, para nós, o que nós conseguimos ver é um cenário ainda muito instável, né? Onde não é muito claro qual é a capacidade da Europa de seguir adiante esse projeto de rearmamento, de aumento de gastos. Não é muito claro se o Trump vai conseguir os objetivos de aumentar a produção industrial americana rapidamente, ou se vai levar a um aumento de inflação, no mínimo a recessão, que vai prejudicar a sua posição nos Estados Unidos, e nem como o resto do mundo vai reagir. E até mesmo a questão da guerra, Bicalho, depois desses sinais que ocorreram hoje, né, eventualmente o retorno do compartilhamento de inteligência e algum apoio militar, e provavelmente a Rússia, que já deu uma resposta diplomática, mas sinaliza que não vai interromper a guerra só porque o Trump diz que está tudo bem, vai precisar de negociar mais, pode ser que continue também o conflito como estava antes.
Então, você pode ter muita agitação, né? É, ah, muita coisa acontecendo, mas as mudanças significativas podem ser menores do que parece da confusão que está sendo levantada. Então, me parece que a primeira questão para nós analisarmos, Baixa, como é que você veria? Até que ponto você acha que está efetivamente que tipo de mudanças podem ser provocadas no caso da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, em decorrência dessa confusão que está sendo feita por essas medidas do Trump nos últimos tempos? Baixanzinho, vai lá. E parece que tem uma coisa também que você sempre tem que tomar cuidado, que é uma coisa que o Trump faz, não é isso? Que ele fala. Ele fala muito. Outra coisa são as medidas efetivas, né? Que ele toma, né? Então você precisa avaliar mais em cima das medidas do que o discurso. Muitas vezes eu concordo, Prado, o discurso ele é muito mais belicoso, ele é muito mais agressivo do que a prática. A prática não consegue acompanhar essa beliculosidade, tá certo? Agora a palavra também. Beli, Belicosidade, eu acho. ou Belicosidade, é. digamos assim, a agressividade, né? Não consegue acompanhar a agressividade, porque é óbvio que você tem restrições, né, concretas, objetivas, para certas ações. Mas é isso, Baixanzinho. Bem-vindo a mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo e faço minhas as perguntas do Prado. Esse keynesianismo militar, como você estava conversando com a gente antes, gostaria que você desenvolvesse mais um pouco esse tema. Vou falar, só fazer uma observação antes em relação ao que você disse agora sobre Trump, né, que eu vi em alguma matéria, tá? Eles fizeram um histórico, né, das medidas anunciadas pelo Trump e colocadas em prática, né, desde que o seu governo começou. E o traço fundamental é um governo de idas e vindas, quer dizer, ele anuncia uma coisa, ele volta atrás, aí ele dobra a aposta, aí ele volta um pouquinho atrás, quer dizer, não é linear, tá? Definitivamente não é linear, o que inescapavelmente causa confusão. Né? Falando sobre a Europa, né, eu começaria também começaria fazendo uma observação que tem a ver também com essa discussão anterior, é que numa conversa com um colega e amigo nosso, né, ele disse que o Trump não tem nenhuma visão geopolítica, tá? É um zero em geopolítica. Sim, realmente eu não concordo com essa visão. Essa visão ela vem muito justamente do movimento que ele está fazendo, né, de afastamento da Europa, né, de desinteresse em relação à Europa. E como, no fundo, a gente acaba sendo muito eurocêntrico, né, esse tipo de atitude do Trump cria muito uma ideia de uma falta de visão, de uma preocupação com as questões geopolíticas. Só que, na verdade, o que está acontecendo, e algo que eu já levantei no programa passado, é que não é que ele não tenha uma visão geopolítica, é que na visão geopolítica dele e do grupo dele, a Europa não é mais relevante. As grandes questões vão ser definidas no Indo-Pacífico. O grande rival é a China, não é a Rússia. Nos tempos da Guerra Fria, em que a União Soviética era definitivamente o grande antagonista dos Estados Unidos, né, e tinham se expandido, né, em termos de áreas de influência para o leste europeu, né, então a Europa Ocidental era ali um espaço altamente relevante, né, nas disputas que se colocavam naquele momento. Então, um pouco a leitura deles, olha, as questões importantes não estão aí, tá? E a Rússia não é o principal rival. Então, o movimento de afastamento em relação à Europa estaria relacionado a isso. Agora, se não é uma ausência de visão geopolítica, uma coisa dá para cravar, né? Que ele não acredita em soft power. Aí, realmente, a questão do chamado soft power
ele rasgou, né? Ele não acredita em negociação, mas sim em coação, né? Tem uma leitura que os Estados Unidos ainda estão numa posição eh, hegemônica, talvez seja uma palavra muito forte, mas, enfim, é um país extremamente poderoso, ainda o mais poderoso do planeta, ainda que esteja sendo crescentemente desafiado sob diferentes aspectos. Então, quer dizer, é aquela política do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E a cena grotesca lá da Sala Oval com Zelensky foi uma demonstração clara disso, né? E é quase que tinha um programa cômico, tinha uma personagem que falava, eu estou pagando, né? Então, isso me lembra um pouco essa cena, dizendo, olha, eu estou pagando aqui, você não tem condições, eu é que estabeleço os parâmetros aqui da discussão. Mas voltando à Europa, então quer dizer, a Europa, entre aspas, está sendo abandonada, né? E esse é um aspecto muito marcante, uma quebra em relação ao mundo pós-Guerra Fria, tá? Porque essa aliança entre Estados Unidos e Europa, que se firmou justamente naquele momento em que a União Soviética era a grande potência rival, tá? Ela perdurou por todo esse tempo. Esse desinteresse dos Estados Unidos agora na segurança europeia, uma redução do interesse, pelo menos até esse momento, tá? É uma quebra com esse traço, né, que foi muito marcante dos últimos 70, 80 anos. Aliás, o Trump, dentro do que você falou do OMC, né, quer dizer, a gente não consegue escapar do Trump, né? Porque o direcionamento que ele está dando está significando, né, ou acentuando rupturas, né, com, digamos, uma ordem sobre alguns aspectos, inclusive, que remonta justamente ao final da Segunda Guerra Mundial. Tá? O final da Segunda Guerra Mundial, né, construiu-se, né, sob a liderança dos Estados Unidos, um sistema multilateral, né? Do ponto de vista do comércio exterior, né, isso se acentuou depois do final da Guerra Fria, nos anos 90, em que a OMC ganhou um papel, digamos, um protagonismo, né? E que, bem ou mal, dentro do que você falou, Luiz Carlos, bom, o problema era nas negociações com eles, né? Quer dizer, quando, digamos, o Brasil ou outra economia em desenvolvimento, ou países ainda mais pobres, ganhavam processos contra os Estados Unidos, que no final das contas eles não cumpriam. Mas, bem ou mal, isso acabava norteando as negociações entre os demais países. E era um mundo baseado em regras. Então, quer dizer, esse mundo do pós-Segunda Guerra Mundial é um mundo baseado em regras. Tá? E quando você sai da bipolaridade, os Estados Unidos se tornam a potência hegemônica nos anos 90, né? Eles continuam apostando, talvez dobrando a aposta do ponto de vista do multilateralismo. Tá? Então, é uma quebra importante com esses aspectos. Agora, pensando então, quer dizer, a Europa, do ponto de vista da Europa, né, o fato objetivo é que ela está sendo abandonada. E durante todo esse período, dos últimos 80 anos, né, quem bancava, no fundo, a segurança europeia eram os Estados Unidos, né, no contexto da OTAN. Essa retirada, princípio de apoio e de tropas, eventualmente, por parte dos norte-americanos, criou a necessidade, né, de uma política de defesa europeia, né, ou de uma tentativa, né, de uma coordenação maior e de investimentos nessa área. Então, aqui tem um aspecto interessante, né, de eventualmente a Europa conseguir se beneficiar, em termos de crescimento econômico e geração de empregos, dessa reconfiguração. O que seria, em alguma medida, fazer do tombo um passo de dança.
E aí seria sobre o chamado keynesianismo militar ou keynesianismo bélico, né? De onde vem essa ideia? Quer dizer, quando se fala em keynesianismo, né, a ideia é de políticas expansionistas, em particular políticas expansionistas em termos de gastos, tá? Políticas que puxam a economia. Então, o keynesianismo bélico seria justamente políticas expansionistas, mas concentradas principalmente em gastos e investimentos no setor militar. Tá? E isso ajudando a puxar a partir das encomendas feitas pelo setor militar para outros setores, tá? Isso puxando, né, o resto da economia. Tá? E de fato isso abre uma perspectiva. Agora, não é um movimento trivial, né, do ponto de vista de criação de capacidade, né? Eu não tenho o conhecimento, né? Acho que nenhum de nós tem o conhecimento sobre a indústria bélica europeia para fazer uma análise mais detalhada. Agora, um dado objetivo que possuímos é que 2/3, né, dos armamentos na Europa são importados dos Estados Unidos, tá? É, desculpe, 2/3 das armas que são importadas por países da OTAN na Europa vêm dos Estados Unidos. Tá? Então, há uma enorme dependência dos europeus das armas norte-americanas, da indústria bélica norte-americana. Então, quer dizer, um movimento, como a gente chama, né, de substituição de importações, que é substituir o que era importado por produção doméstica, tá? É, não dá para saber no curto prazo, né, qual é a capacidade de resposta da indústria europeia a isso. Mas justamente abre essa porta, né, para que investimentos, gastos sejam feitos e isso possa ajudar a puxar a economia. Agora, o grande dilema da Europa, né, é que a política econômica europeia, né, ela é muito ortodoxa, né? Talvez possa ser dito que ela é ultra-ortodoxa. E isso ganhou ainda mais força com a opção que foi feita por uma moeda única, por ter um banco central único em que os países, então membros, abriram mão, né, da capacidade de fazer política monetária e política cambial. E a orientação do Banco Central Europeu vai muito na linha do Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, que era muito ortodoxo. Tá? E também na linha das políticas econômicas alemãs, há sempre uma grande preocupação na Alemanha com controle de gastos, austeridade fiscal. Não é só a Alemanha que tem esse tipo de preocupação, por exemplo, os Países Baixos também assinam embaixo, desculpe, um pouco infame, né? Mas os Países Baixos também estão sempre junto com a Alemanha, né? Nessa preocupação, nessa tentativa de impedir que haja expansões fiscais relevantes nos países membros. Tá, a Áustria também, se eu não me engano, também tá nesse bloco. Então, essas políticas austeras, tá, elas acabaram sendo, nas últimas décadas, uma camisa de força para a Europa. Tá? E um traço da Europa tem sido baixas taxas de crescimento e altos níveis de desemprego. Agora, não há, do ponto de vista dessa linha teórica que defende as políticas ortodoxas, um entendimento de que, por exemplo, o alto desemprego se deve justamente porque as políticas não são suficientemente expansionistas. Mas colocando isso de lado, tá, o ponto para tocar esse projeto de expansão de gastos, investimentos militares, o que a Comissão Europeia está sinalizando, né, a van der Leyen falou hoje ou ontem, né, que os investimentos, enfim, seriam para a compra de produção europeia. Tá? Não era compra, não era rearmamento e um esforço de aumento dos gastos militares para comprar de fora. Seria justamente para fomentar a indústria europeia. Tá? Há um entendimento, por exemplo, da nova liderança na Alemanha de que isso é importante, mas já se está enfrentando, já se está enfrentando é,
essa liderança já está enfrentando resistências pelo menos do parlamento e possivelmente enfrentará também do judiciário alemão. Nos Países Baixos, o parlamento já rejeitou, ainda que por uma margem muito estreita, mas já rejeitou, tá? Então, para tocar esse projeto, tem que abrir mão da austeridade. E aí há um perigo, tá, muito grande, e que um colunista do Financial Times, que é um entusiasta da austeridade, enfim, de políticas ortodoxas, já escreveu que para a Europa, né, poder fazer um warfare state, quer dizer, um estado, né, em que o peso dos investimentos bélicos é relevante, teria que reduzir o seu welfare state, o seu estado de bem-estar. Ou seja, que na verdade não era para perder o foco na austeridade. Então, quer dizer, seriam expandidos os gastos militares, em contrapartida, seriam contraídos, né, os gastos com seguridade social, enfim, e com serviços públicos. Tá? Que é um movimento que, curiosamente, aconteceu nos Estados Unidos, não é, os Carlos, no começo dos anos 80. Né? Não é que o governo Reagan tenha sido austero. Né? Ele expandiu gastos militares e cortou gastos sociais. E aí, quer dizer, na Europa, onde há uma insatisfação crescente, né, pela população, em particular nos países mais ricos, ter uma sensação de piora da qualidade de vida nas últimas décadas. Tá? Essa insatisfação já se manifestou de diferentes maneiras. Uma delas foi aquele movimento dos coletes amarelos na França. Agora, uma maneira como ela tem se expressado é justamente no crescimento da extrema-direita, de discursos xenófobos e afins. Então, se o movimento for de expansão de gastos militares e redução dos gastos sociais, isso vai ser um prato cheio para uma expansão ainda maior da extrema-direita e, quiçá, vitórias em outros países importantes do bloco. Baixa, eu queria colocar para vocês, quando a gente fala sobre uma questão pequena que você colocou, que foi aquela questão do soft Soft power. power, né, do soft power, né? Eu estava vendo alguém comentar que, na verdade, que eu acho que é o side, né, é onde aparece mais essa questão, né, essa discussão em torno Uhum. dos recursos. Prado, eu não sei se, na verdade, não é que você abra mão disso. Eu acho que você abre mão no sentido da natureza daquela intervenção. Um exemplo assim, quer dizer, pelo que foi o Musk que colocou os gastos, né, na calçada lá. Sei lá, se você antes você financiava um movimento, uma ONG no Oriente Médio, que era um Oriente que defendia, sei lá, a condição feminina, alguma coisa desse tipo, você faria mais, mas no sentido, mais no sentido de colocar isso mais dentro de um ideário de extrema direita, entende? Basta. Assim, você continua operando esse soft power, mas digamos que o conteúdo daquilo que você está, Mas só me entendeu? permita, Bicalho, e Eu aí, fiquei quer com essa dizer, dúvida, a desculpa. gente está, né, quer dizer, esse é um tipo de discussão, né, do pessoal de relações internacionais e dos politólogos, né? Então a gente pode estar eventualmente fazendo aqui um uso Indevido. indevido, né, do termo, mas o entendimento que eu tenho da ideia de soft power está ligado também à construção de uma visão positiva do país. Então, por exemplo, todas essas questões da Fundação Rockefeller, de bolsas de estudo, tá? O cinema, quer dizer, isso tudo faz parte do soft power, de criar uma visão favorável, uma simpatia pelo país, tá? Pelos Estados Unidos. Tá? E isso, com uma política de coação, nesses termos, tá? É muito difícil sustentar. O Baixa, deixa Mas eu eu só acho que é falar uma lembrar coisa. também que passa por você fragilizar determinadas questões culturais, etc., dos outros países também, certo? Não é só uma valorização
né, da cultura americana, do valor americano, passa também por você enfraquecer os outros, né? Deixa, Enfraquecer a esquerda, enfraquecer certos conceitos, enfraquecer certas questões que são sensíveis dentro de determinadas sociedades, manipular com isso, o que eles fizeram muito fortemente na última década, né? Operaram muito com isso. Então eu só acho assim que eu fico me perguntando que eles não vão abrir mão disso, tá certo? Eles só vão fazer, acho que de uma outra maneira, e estou falando no caso do Trump, tá certo? E fazendo isso de forma coerente com o movimento mais de extrema-direita internacional e da pauta da extrema-direita. Mas esse dinheiro não vai ser cortado e não vamos gastar mais dinheiro com isso. Não, vamos continuar gastando. Só que, digamos, Baixo, Mas botando aí eu acho dinheiro. que vai mais pelo É, hard power, né? Quer dizer, aí não seria soft não sei, power. acho que O não soft abrirão power é o mão de de conquistar, né? Quer dizer, por exemplo, recursos. você ter, como acontece muito no Brasil, né? Uma elite que é fascinada pelos Estados Unidos, que gostaria de morar nos Estados Unidos, que procura emular o padrão de vida e de consumo dos Estados Unidos, né? Quer dizer, isso está dentro da ideia do soft power, né? De você cooptar as elites, né? Nos diferentes países. Mas eu não sei, aí a gente está novamente num terreno complicado para a gente, né? Estamos fora da nossa, como é que é, na zona de conforto, mas na verdade navegando por mares tormentosos, né? Quer dizer, mares Eu diria que complicados para tortuosos, nós, né? Por caminhos tortuosos, caminhos mas, tortuosos, mas o, isso é uma conversa, né? Sempre vai ser uma conversa. Então a gente vai aqui conversando com os nossos amigos, como a gente conversa entre a gente, né? Bicalho, Baixa, deixa eu só esclarecer um ponto. Se usa-se muito também o conceito de soft power num contexto é, a- de discussão sobre hegemonia. Quando você fala em poder hegemônico, ele não é apenas o resultado da força. O hegemon ele consegue levar para os seus pares seguidores a ideia que o seu interesse pessoal é interesse também do conjunto dos outros países que o seguem. Então, os Estados Unidos, no pós-guerra, ele se coloca como bastião defensor do mundo livre, aquele que iria defender as ideias ah, do progresso econômico, progresso social. Você tinha um keynesianismo militar, como o Bastian colocou, mas também tinha o keynesianismo social. Os Estados Unidos apoiam a construção da Comunidade Econômica Europeia, da construção de uma social-democracia na Europa, apoia no Japão. Então, com a América Latina foi bem diferente, mas, de certa maneira, o que houve, a sua liderança era feita por adesão, como Bastian colocou, né? Como é, agora, na medida em que esse poder hegemônico vai perdendo a sua capacidade de influência, vai reduzindo o seu poder, é exatamente na hora onde se recorre mais ao hard power do que ao soft power. Quer dizer, isso é uma indicação de fragilização da liderança, porque é muito caro, fora o fato de ser menos confiável, quando você usa muito mais o chicote do que a cenoura para conseguir a adesão dos países. Então, agora, eu queria recuar um pouquinho para chamar a atenção que esse isolacionismo que o Trump coloca não é uma novidade nos Estados Unidos. Eu tenho visto como se fosse uma coisa muito estranha a política isolacionista americana. Ela é muito forte dentro da cultura americana e ao longo da sua história, porque muitos segmentos dos Estados Unidos, a esquerda e a direita, entendiam que eles tinham os seus ascendentes, os seus pais teriam saído da Europa para não se envolver nas guerras civis europeias, nos problemas europeus. Então, quando você pega, por exemplo, na década de 30, você teve algumas publicações, inclusive famosas,
contra o envolvimento americano, fazendo uma análise ruim do envolvimento americano na Primeira Guerra Mundial. Tem um livro famoso que é Merchants of Death, Mercadores da Morte, que foi publicado em 1935, que já acusava os interesses militaristas de serem responsáveis, de levar à miséria, levar a crises. E lembre-se que depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, enquanto o presidente americano Wilson, que era um liberal, foi liderou a proposta de criação de uma Liga das Nações, que antecedeu foi a primeira tentativa de se criar realmente uma representação de todos os países. O Congresso americano rejeitou a participação americana na Liga das Nações. Da mesma maneira, o Congresso americano rejeitou que os Estados Unidos entrassem na Organização Mundial de Comércio, que se pretendia criar no imediato pós-guerra. Então, essas forças isolacionistas são muito fortes na tradição americana. E que no período de pós-guerra, o internacionalismo americano, que vem depois do Roosevelt, foi importante para a formação desse período de crescimento pós-guerra e veio beneficiando a sociedade americana que de alguma maneira, é, a, a, crescia também aceleradamente ao longo desse período. Então, de certa maneira, quando o Trump e a extrema-direita americana sinalizam com o isolacionismo, eles recorrem a essa memória um pouco mais tradicional da posição americana nesse, nesse processo. De qualquer maneira, esse novo isolacionismo americano não se constitui uma ideia de uma convivência tranquila e pacífica com os países que possam desafiá-lo. Como a gente já discutiu aqui, pragmaticamente, o governo Trump aparentemente reconhece o poder da China e o poder da Rússia, mas pretende criar as bases para que os Estados Unidos retomem uma posição hegemônica no mundo, de certa maneira, ou pelo menos com a maior economia, e que os outros a temam ou a respeitem dentro desse contexto. E, para isso, usa essa estratégia de jogar pesado com seus aliados, né? Eu concordo com, foi o Bastian que falou, né, de que a questão europeia, que os Estados Unidos não vê a Europa como um grande player, por uma razão simples, porque a Europa, de certa maneira, se colocou como dependente dos Estados Unidos, se afasta da China, se afasta da Rússia e não dá sinais que vai reverter esse comportamento. O que a Europa está tentando fazer agora pelo menos no discurso, é sinalizar uma agenda de crescimento acelerado próprio com maior grau de independência. Se vai conseguir ou não é uma outra história dentro desse contexto, né? Um pouquinho mais complicado. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção, Baixa, apenas fazendo uma observação, você falou um mundo baseado em regras. Na verdade, a OMC e todas essas normas dos pós-guerras são baseadas no direito internacional, que é uma estrutura antiga, tradicional, das relações entre países. O argumento de um mundo baseado em regras ele surge na extensão no neoliberalismo na década de 80, onde se colocava que a democracia no âmbito doméstico tem que ser limitada para não ameaçar o grande capital, ou seja, ela não deve entrar nos interesses financeiros. Os bancos centrais devem ser independentes e nos contratos com as empresas privadas que operam nas áreas públicas, onde atuam os órgãos regulatórios. E na esfera internacional, a soberania não pode fazer qualquer coisa, deve proteger o investimento internacional, as patentes, ou seja, deve seguir determinadas regras.
essas regras não eram iguais à do direito internacional. Tanto que vários segmentos que criticavam a agenda neoliberal internacional diziam que regras internacionais são essas? Que eram criadas meia ad hoc, segundo o interesse europeu e americano, não eram regras claras. O que é claro é o direito internacional, né? De qualquer maneira, tanto o mundo baseado em regras foi jogado fora pelo grupo de Trump, no seu isolacionismo, e nas relações mais bilaterais do que multilaterais, como o direito internacional também, né? Nós estamos num momento de uma certa desordem dentro desse processo, né? Essa desordem coloca uma ameaça gigantesca para os grandes players, mas principalmente para países de renda média como nós. Nós, Índia, a Turquia, o México, vivemos uma situação de grande ameaça, porque no meio da disputa entre os grandes, a nossa posição fica bastante fragilizada. Paradinho, mas é um pouco contraditório. A gente fala assim, é claro que existem, fala, o isolacionismo de um império, né? Como é que é? Assim, o império se isola, quer dizer, Roma Não, se fecha em si Bicalho, veja mesma, quer só, é um dizer. isolacionismo curioso, porque os Embora é mesmos que óbvio que dentro dos Estados Unidos tem esses ele conflitos, etc, etc. defendia. Mas eu acho que são dois movimentos, né? Tem uma coisa de um certo isolacionismo, mas ou tem uma maneira eu acho que tem uma maneira distinta de você usar, de você exercer o império, entendeu? Quer dizer, Roma resolve mudar a maneira como ela exercita esse império, mas às vezes a impressão do isolacionismo, né? Não, o mundo que se ferra aí, eu não tô, sabe, eu vou desembarcar, eu vou ficar aqui. Não é verdade, não vai acontecer. Deixa eu qualificar esse Não, só que eu isolacionismo. fiquei, eu ouvi, É, o hoje eu isola, também ouvi uma discussão sobre isso, é por isso que eu estou colocando aqui, é, é o, o iso- porque tem essa coisa, né? Não é, quero saber mais nada, né, Baixa? Eu vou Aquela, ficar só com o Carioquinha. Não, agora é o Carioquinha e eu vou disputar o Campeonato vocês vão Carioca. ficar aí sozinhos. Isso, exatamente, o mundo. não, Vocês ficaram sozinhos e eu vou só disputar o Campeonato Carioca. Agora não interessa mais nada, não. Só isso. Aquela deixa eu coisa. qualificar. A doutrina Monroe entrava dentro disso. Quer dizer, do jeito, olha, as Américas são nossas, quer dizer, são nossa área e os europeus não se metam nisso. O isolacionismo quer dizer o seguinte: eu faria o que me interessa, eu não estou aqui para resolver os problemas do resto do mundo. Eu não me envolvo na solução dos problemas do resto do mundo. Eu interajo com a Europa e com o mundo naquilo que me interessa, mas eu não me sinto responsável por garantir a ordem internacional. Veja, a ideologia do pós-guerra é que os Estados Unidos se viam que sem a presença americana, por isso o Biden falava o país indispensável. Por que país indispensável? Porque dizia, sem a presença americana há uma desordem internacional. Os Estados Unidos, como o hegemon, garantiria a ordem que permitiria um sistema liberal funcionando no mundo. Quer dizer, o poder americano, um pouco como polícia internacional, garantiria que as regras seriam cumpridas. O sentido do internacionalismo passa por aí. No isolacionismo, não. Eu vou usar o meu poder para negociar com o resto do mundo, eu vou fazer aquilo que é interesse para os Estados Unidos, eu não vou seguir regra nenhuma, nem aquelas que eu faço, né? Porque, observe, todas essas regras criadas no pós-guerra, os Estados Unidos foi um dos autores, foi um dos principais garantidores. Então, quando você cria, em tese, você submete à regra que você mesmo participou da criação, né? Mas agora, a ideia do isolacionismo é que eu não me submeto a regras. Eu busco o meu destino isoladamente, e negocio bilateralmente com aquilo que é meu interesse nacional. Agora, veja, nós estamos no plano das grandes ideias. O mundo real é um pouquinho mais complicado, porque
não há como se ser. O isolacionismo do século XIX ou da década de 30 não tem mais espaço com empresas globais no século XXI. Você tem inteira razão. Cara. Então, isso é muito mais retórico do que real. Mas qual é a parte dessa retórica que faz algum sentido? Diz o seguinte: eu não me submeto a nenhuma regra que é feita na esfera internacional. Observe que essa extrema-direita internacional ela bate dentro dessa ideologia de que as Nações Unidas gostariam de fazer um governo mundial ou que as regras internacionais são alguma forma de governo internacional. Então, nós vamos retornar para o sistema de Estados nacionais, onde cada um olha para o seu interesse nacional. Mas, no mundo atual, isso não é possível. Agora, o desenho que se coloca, ou pelo menos que está sendo levado adiante na agenda do, que o Trump parece querer levar adiante, parece porque não é tão claro assim, é um certo acordo entre grandes potências. Como você teve no século XIX o concerto entre as grandes potências europeias. Então, vamos fazer um acerto por cima entre as grandes potências, onde, de alguma maneira, eu acordo algumas regras do jogo, e quem não é grande potência, sinto muito, vai ter que seguir na área de influência o país mais poderoso. Né? O que é peculiar nessa história é que a sinalização do Trump, isso é interessante, é que não reconheceria mais a Europa como a grande potência. Né? Obviamente, os europeus olham para o seu próprio história em bico e dizem: que história é essa? Né? Eu sou. Então, de alguma maneira, estão reagindo com referência a isso. Quer dizer, a Europa foi tratada como a Europa trata os países da África, né? Ou suas colônias, como a Inglaterra tratava das suas colônias na Ásia, ou como a Inglaterra e a França tratam a África, como os Estados Unidos tratam Como os tratava a países América latino-americanos, Latina também. como tratava a América Latina no século XIX. Então, de repente, ela se descobriu, e afinal de contas, não estamos tratando não muito diferente que tratam esses países, né, que para usar a expressão de um político europeu, né, nós somos o jardim, o resto do mundo é a selva, é a barbárie. Né? Eles, de repente, se descobriram que estão sendo tratados não como parte do jardim, mas como parte do resto do mundo. Né? E para isso foi um choque para eles. Então, de alguma maneira, eles estão procurando reagir ante essa situação. A grande questão que se coloca é se eles conseguirão fazer isso. Eles podem fazer isso? Eu entendo que sim, porque uma economia no conjunto da Europa muito grande, uma população de 400, mais de 400 milhões, rica, tem potencial para fazê-lo, mas tem uma infinidade de problemas. Primeiro, a União Europeia, ela não é um país, ela é uma reunião de vários países. Então, conseguir a coesão política para fazer um conjunto de medidas que necessariamente a contribuição para essas medidas vai ser diferente nos diferentes países, com consequência diferente nos diferentes países, não é tão simples assim. Né? A Alemanha, a Benelux, né, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, elas veem, de certa maneira, os países do sul da Europa, né? A própria Itália, embora a Itália tenha um norte rico, mas a Espanha, Portugal, Grécia, como países menos comprometidos na ortodoxia fiscal, nos compromissos e a economia menos produtivas. A Alemanha não tem desemprego, a Espanha tem o desemprego alto. Então, a Europa não é tão homogênea. Ela não tem homogeneidade do Estado Nacional, apesar das tentativas da Europa de se reduzir essas assimetrias através de programas de investimento maciço. Quando a Europa se expande para o leste europeu,
isso começa a não conseguir obter os mesmos resultados. Quando só tinha Portugal, Grécia mais pobre, as grandes transferências dos fundos europeus de infraestrutura tiveram um impacto muito grande. Mas é muito caro fazer isso quando você expande para o grupo de países que você fez, no que se refere ao leste. Então você tem ainda diferenças que você não conseguiu resolver. Então a questão não é se a Europa tem tese e capacidade, até tem, se ela tem as condições políticas e a vontade nacional de superar preconceito, né? Você falou na questão da maneira que o gasto público é feito, e resolver seus conflitos para ir adiante. Isso, para mim, não é dado a priori. Assim, uma coisa, Luiz Carlos, é a capacidade de fazer, né? Em teoria, em princípio, claro que eles têm. O ponto era só da capacidade de responder, que eu estava comentando, no curto prazo, tá? Para eventualmente as demandas de uma quantidade maior de armamentos, quer dizer, você teria que conhecer melhor, né, qual é a capacidade instalada, né, nos diferentes países europeus nesse contexto, né? A França já está se anunciando, né, querendo uma posição de liderança nesse processo, tá? Com o discurso do Macron extremamente agressivo e perigoso, levantando, dizendo a saída dos Estados Unidos, o guarda-chuva nuclear é francês. A França se coloca a dizer para a Alemanha, não se preocupa muito, porque eu tenho uma indústria bélica, eventualmente você pode comprar de mim. Isso não é tão simples. Será que a França ficará tão confortável com o crescimento da base industrial militar alemã, com a história de conflito entre a França e a Alemanha ao longo dos séculos? Fora a Polônia, Fora a fora os Polônia, né? Países Baixos, né? Quer dizer, É, é, é importante chamar atenção para quem está nos ouvindo, porque hoje aparece muito a Rússia, mas chamando a atenção, a Rússia é um país capitalista, né, que tem seus conservador, uma série de coisas. Ela se apresenta com ameaça como o antigo Império Russo aparecia com ameaça no século XIX. Mas se nós voltamos atrás, as disputas por hegemonia europeia envolviam não apenas a Alemanha, a França, a Rússia e a Inglaterra. Foi justamente a Comunidade Econômica Europeia foi feita para reduzir e, de alguma maneira, superar muitos conflitos, essas guerras civis europeias. É, a, que tem uma longa história. Então, até que ponto essas eventuais divergências surgirão ou não na medida em que a Alemanha volte a ser mais assertiva sob o ponto de vista militar? A Alemanha vai se sujeitar a tradicional discurso de liderança que a França sempre apresenta na área política? Como é que fica isso? Então, isso aí é uma incógnita, né? Que nós vamos precisar anos ainda para saber o que vai e qual é a acontecer. capacidade, né, de uma parceria franco-alemã nesse sentido, né? Porque Nesse uma queixa sentido, dos franceses é que os alemães compram os armamentos dos Estados Unidos, né? não deles, né? Não deles, é. É. Então, quer dizer, então que os esforços que foram feitos de tanques, sei lá, de artefatos bélicos, equipamentos bélicos em conjunto, acabaram nunca avançando muito, né? Tem a E questão do uma reaproximação agora com o Reino Unido, né? Que o Reino Unido, claro. Agora, veja, no meio desse contexto, nós estamos falando como se os países fossem homogêneos. Eles não são. não, É, definitivamente não. então, lá São dentro heterogêneos em deles, múltiplos aspectos, né? em muitos aspectos. Agora, na Alemanha, saiu um artigo muito interessante no Político, que ah, de hoje, de 13 de março, mostrando como é que o chanceler alemão, Friedrich Merz, está tentando, no Bundestag, está tentando aprovar esse aumento, né, de gasto militar. Tem que explicar também para o nosso público o seguinte: hoje já foi eleito um novo parlamento. Nesse novo parlamento,
os verdes reduziram muito a sua importância e eles ficarão fora da coalizão de governo. A coalizão do governo será dos sociais-democratas, o SPD e o CDU, que é o partido do Friedrich Merz, né, que é o primeiro-ministro. Só que a extrema-direita, o AfD e a esquerda teriam votos suficientes para eventualmente impedir esse aumento de gastos. Então, por isso que ele quer aprovar ainda no parlamento antigo. E, para isso, ele precisa do apoio dos verdes, que até agora não vem dando esse apoio para ele nesse sentido. Tem uma questão, então, de política interna não trivial. Se ele não conseguir isso, já há muita reclamação dizendo que essa discussão deveria ser feita no novo parlamento, não no antigo parlamento. Mas no novo parlamento ele já sabe que não vai rolar, então ele precisa fazer agora. Então, portanto, não é só Alemanha versus França versus países do Benelux, mas os diversos partidos dentro deles, cada um com seus interesses. E, na medida que a extrema-direita cresce, também é, a, a, começa a ter diferenças dentro das políticas consideradas aceitáveis, né? Observe, quer dizer, as divergências em termos de política econômica, política fiscal em particular, né? A divergência é maior entre países do norte e países do sul. Quando chega na dimensão política, né, você tem uma divergência, por exemplo, a Hungria, né, Sim, que seria como eles chamam, eu não a gosto muito desse Eslováquia, a termo, Hungria, né? isso, do Robert Fico, né, a Eslováquia, É, populistas, né, eu não gosto desse termo, bota entre aspas, e que seriam simpatizantes da Rússia, né, em relação à Europa Ocidental. Aí teria uma clivagem Europa Oriental, Europa Ocidental, né? Então, é, é, a é Áustria muito também está na mão complicado, dos né? conservadores, né? Como? A Áustria também tem uma Sim. A presença Itália extremamente também que está sendo com ambígua, a mas Meloni. A é Meloni é pela. mais. É, Mas pois Agora, é, só uma última observação, né? Que é aquela coisa do o ditado popular, né? Que como é que desgraça nunca vem sozinha, né? Quer dizer, sempre assim, vem com outras. É que a situação está começando a ficar um pouco complicada lá nos Balcãs, né? A pois situação é, está tensa na Bósnia, né? E que é um arranjo político lá. é, que tem espaço para instabilidade, está instável. tem que explicar um pouco. Mais uma vez, é Então, importante explicar para quem não está claro, ouvindo. então quer dizer, É, os Balcãs, onde houve a guerra na antiga Iugoslávia, nos anos 90, né? Quer dizer, agora só falta para eles eventualmente eclodir um novo conflito na região. que os Balcãs sempre foram uma região, não é à toa que a gente fala em balcanização, dividida de muitos conflitos. Durante séculos, os Balcãs, inclusive, eram uma fonte onde os países islâmicos faziam incursões para levar jovens para serem escravizados e se transformar depois nasquelas tropas de elite nesses países né, até o nome escravo vem de eslavos, né, até a palavra em português. E a Em história inglês é a mesma, né? Slaves. pois é, a história desses povos eslavos dessa região, desses principados, tem um livro famoso chamado Pequenos Ditadores, falando sobre a instabilidade dos Balcãs, é muito grande. Os Balcãs, depois da Primeira Guerra Mundial, quando você criou a Iugoslávia, você você conseguiu juntar, né, os eslavos do Sul numa comunidade. Ali é um espaço interessante porque se encontram nessa região os grupos católicos que pertenciam ao antigo Império Austro-Húngaro, que pega a Croácia e vários outros, grupos que são principalmente a Sérvia, que é ortodoxo, que sempre teve fortes ligações com a Rússia e com o leste, e grupos de origem islâmica. Todos eles são etnicamente eslavos, é muito interessante chamar a atenção disso. Os muçulmanos, durante muito tempo, aquela região
fez parte do Império também otomano, austro-húngaro. Na parte otomana, eles se converteram ao islamismo como uma forma de ascensão social também. Foi a própria Europa, durante o período unipolar, que levou à destruição da Iugoslávia, né? Estimulou que a Iugoslávia se partisse em várias unidades. Teve, inclusive, um bombardeamento horroroso da Sérvia, independente de vários fatos lamentáveis de violência que foi feita durante a Guerra Civil da Iugoslávia, mas a postura da Europa foi uma postura ruim dentro desse contexto. E a Bósnia é uma área que, inclusive, no passado levou à Primeira Guerra Mundial, foi justamente em Sarajevo, que é a capital da Bósnia, que foi assassinado primeiro o príncipe herdeiro, o príncipe Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que levou justamente no cenário do gênero ao início a uma guerra. Só para colocar para o nosso público, a Áustria ameaça, na época, a Sérvia. A Rússia anda pelo lado da Sérvia. Na época, e declara a Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria, a França vem defender a Rússia e a Inglaterra apoia a França. Então você tem uma sucessão, E a Alemanha vem vem apoia a defender a Áustria. Áustria contra eles. Então há E uma só uma pequena sucessão. observação: não estamos falando que vai eclodir, tá? Há nada Não disso. tem aqui Estão apenas dizendo que no nem passado houve esboço de isso. futurologia, né? Mas Não, era só sinalizar que é uma região tensa. que é uma região historicamente instável. Então, e sinalizar que o mundo hoje é muito mais parecido com o mundo antes da Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda, do que pós-Segunda Guerra. Por isso, muitos dos análises que são feitos hoje acabam sendo muito simplistas. Porque nós vemos, inclusive, na imprensa brasileira, de vez em quando, como se a Rússia tivesse alguma coisa da antiga União Soviética, fosse alguma coisa parecida com o comunista. Não tem nada disso. As disputas não passam por aí. Você tem muito mais elementos do passado, do passado mais distante do que do passado recente nesse conflito contemporâneo. Mas é engraçado que nesse final de semana eu estava assistindo aquela trilogia do Kielovski, né? Sobre a liberdade é azul, a igualdade é Uhum. branca, né? A fraternidade Sim, vermelha. Rédea Vermelha. Aquilo é uma trilogia, na verdade, é sobre a Europa, né? Na verdade, explica. São três filmes, né, importantes importante sobre. Um cineasta polonês, né? polonês. O Krzysztof, né? Acho que é Krzysztof Kiełowski. São três belíssimos filmes, mas eles falam muito sobre a esperança da Europa. Nós estamos ali no final dos anos 80, início dos anos 90, acho que é quando saem os filmes. E então há uma visão muito positiva, uma esperança muito grande sobre a Europa, né? Eu me lembro que o Está sem primeiro, som. Está assim, sem som som. baixo. Se eu não me engano, desculpa, Bicalho, interromper, eu Não, acho que claro, é em pode interromper. 1989, que são os 200 anos da Revolução Francesa. Eu acho que o É, projeto é feito, não sei se os filmes estão lançados aí, mas está relacionado ao bicentenário da Revolução Francesa, e aí são as cores, né, o Bleu tricolor, da Blanc Rouge, bandeira né? tricolor, né, da França. Mas é forte, tanto é que, bom, no primeiro filme, a personagem, né, da Juliette Binotti, ela é contratada para fazer um grande concerto sobre a Europa, né, o hino da Europa. E o terceiro, que é a Fraternidade Vermelha, né, termina com um Os resgate ren- de um ah, naufrágio, né, onde todos os personagens vão sendo ali resgatados do naufrágio, assim, uma gigantesca metáfora sobre aquela Europa que está nascendo. Então, eu estou falando assim, ali não é o sentimento, né, o sonho europeu lá dos anos 50, mas estou falando de um sonho europeu ali nos anos 80, né, nos anos 90. Esse sonho europeu ele vai ficar na guerra da Iugoslávia, como você mesmo levantou, né, uma guerra no coração da Europa, vai ficar na crise da Grécia, não é isso? Vai ficar na crise de 2008. A Europa, mesmo antes da guerra, ela é uma Europa, esse sonho muito fragilizado, né?
com o crescimento da extrema-direita, né? O que, na verdade, eu acho que seria uma derrota do sonho lá do Kielowski, né? Da democracia europeia, enfim, da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Então, esse sonho ele já vai muito fragilizado. Mas o que ele ia chegar é o seguinte: então, o que sobra para a Europa se unificar é a ameaça russa? Tá me entendendo? Uma coisa É uma é forma de os anos, unificação. os anos Exatamente. 90, a questão Eles econômica, a eles questão da estão tentando por aí. prosperidade. Claro. Agora o que? O urso russo não, que a coisa alemã, né, Bastian, que É, os russos vão bater aqui na porta, vão, sei lá, né, Eles invadir a estão tentando escola. justamente por aí, né? Usar a Rússia, né, como sendo um inimigo comum que unifica, Isso. né? e é orgulho com referência ao maltratamento americano, né? Nós não podemos mais depender do nosso antigo protetor. Mas se você Eu acho, imagina aquele sonho dos anos 90, é o sonho da liberdade, mas é o sonho também da claro, prosperidade, né? Que a questão claro. europeia é muito marcada pela liberdade dos mercados, muito mais do que das pessoas, né, inclusive, mas é que vai abrir até o próprio futebol, né, Baixa? Vai mudar completamente o Sim. futebol europeu, etc. Ney Mas é a ideia Bosman. da prosperidade. Agora você não tem pela frente a ideia da prosperidade. Não é a prosperidade que está colocada na mesa. Vamos nos juntar todos, porque vamos ser prósperos, todos vão ficar, né? Vai ter grana para todo mundo, vai ter emprego para todo mundo, vai ter renda para todo mundo. Não é isso que se coloca na mesa, né? Então, eu acho muito mais difícil você unificar a Europa em função da tradição da Europa em cima, não, o problema é que os americanos nos sacanearam, né? E os russos estão a fim de fuder com a gente. Acho que isso, me desculpe, é pouco se você compara lá nos anos 50 até chegar nos anos 90, né? Vamos lá, vamos ser os melhores. Então, eu acho que é muito mais fácil você pensar na perspectiva de uma Europa que se fragmenta e, se bobear, acaba caindo nos seus conflitos históricos, que numa Europa que, sabe, vamos dar a volta por cima, vamos lá, adversário é favorito, vamos dar o melhor de si, né? Treinamos, né, Agora, Baixa? Treinamos a Bicalho, semana você toda. que levantou a questão filme, eu sugeri a quem está nos vendo que vi uma série muito interessante que está passando na Netflix, que é o Leopardo, baseado num livro do Lampedusa, né, com o nome do Gato Pardo. O livro é brilhante e ele discute justamente, ele pega a Sicília no momento da unificação italiana, e Século trata XIX. do século XIX e trata justamente da figura de dois príncipes, principalmente de um príncipe da Itália, que num momento de grande mudança. E esse livro tem uma conversa entre um príncipe empobrecido que, de certa maneira, adere aos revolucionários, a, a Garibaldi, que está querendo unificar a Itália, para argumentar com o tio dele, que é um poderoso príncipe siciliano, a frase que ficou famosa: para que tudo permaneça como está, é necessário que tudo mude. A minha percepção da Europa hoje é que ela quer mudar para tudo permanecer como está. Ela precisa mudar para a Europa continuar a ser a Europa tal como ela se reconhece, né? Uma influência internacional, como espaço de prosperidade, com espaço de relativa riqueza. Se ela não for capaz de mudar, ela afundará, ela não ficará como ela era. Então, esse é o Fradia, desafio da Europa. essa sua colocação é maravilhosa pelo seguinte: há uma coisa perversa aqui nessa sua história. Bom, em primeiro, a série está na Netflix, é uma bela série, Bela, super bem independente disso, é muito produzida, divertido, me vale a surpreendeu pena as pessoas bastante, né? Que a verem. gente sempre tem um filme como referência, o filme do Visconde, né? É o filme do Visconde é que a gente tem na cabeça, mas eu acho que tem Só ali para uma explicar para as questão. pessoas, o grande cineasta Visconde fez um filme sobre o mesmo tema. Eu não me lembro de quando é, da década de 60, né, se eu não me engano.
Está na minha cabeça agora, eu vi outro dia a data, agora fugiu-me completamente, mas Lutino não sei se Visconti. é no início de 80 ou de Não, 70, não é, né? não, é antes, é antes. É Antes. daquela Mas safra, né, de grandes cineastas italianos do pós-Segunda Guerra porque na Mundial. verdade, na verdade é o Visconti, né, que é um oligarca, fazendo um filme sobre um oligarca, que é o Príncipe de Salinas. Mas sabe o que que você colocou que é muito interessante? Porque como eu estava vendo o filme, e outro dia estava vendo até um debate sobre o livro, sabe o que que tem de perverso nessa história, Prado? É que na Europa, nesse exato momento, você não tem, digamos assim, você tem o príncipe de Salinas, que é o oligarca, a decadência, isso você tem, vamos imaginar isso. Mas você não tem o Garibaldi unificando a Itália, Sim, você não tem o Tancredi, né, que é o príncipe Tancredo, que é o oportunista, príncipe né, que falido. vai ali na burguesia que está nascendo, etc, etc, na boa, e você não tem a Cláudia Cardinale, que é a Angélica, né, que na verdade eles representam, eles dois, a Angélica, a figura, meu Deus, gigantesca da Cláudia Cardinale, o que me deixou Tem que muito explicar triste que a nesse Cláudio filme não Cardinale tem a Cláudia Cardinale, eu mas o que acabei, não, eu só quero chamar a atenção o seguinte: você não tem essa coisa da esperança, da nova Itália, da força que você tudo bem, você tem o Gato Pardo, ele sabe que é o fim dele, ele está acabando, etc, etc. E o mudar aí muda através do Tancredi, muda através de um príncipe que vai junto com essa burguesia nascente, com essa coisa nova que está nascendo, com essa Itália nova. Não tem isso. A Europa hoje só tem o príncipe de Salinas. Não tem a Angélica, não tem o Tancredi, não tem o Garibaldi, né? Quando você me tocou, eu fiquei pensando assim, falei, por que merda, só tem Príncipe Salino, que pode ser elegante, que pode ser o Burt Lancaster, até o ator que faz a série é bastante razoável, mas a gente sempre pensa no Príncipe Salinas como o Burt Lancaster, né? E aquela figuraça, aquela dignidade, aquela elegância toda, mas só sobrou isso para a Europa, entendeu? Eu não vejo onde é que está a Angélica, sabe? Eu não vejo onde é que está essa coisa nascente, essa nova Itália, onde é que está o Garibaldi. Não tem. É um leopardo, sinceramente, Prata, só com o príncipe de Salinas. Pode ser uma imensa besteira que a gente está falando mas aqui, né? deixa eu só Mas quando chamar a você atenção tocou do no público. filme, e a série é muito boa, realmente. Vale O a pena. Lutino Visconti, que foi o diretor do filme que o Bicário está falando, o filme é de 1963. Ah, tá, isso, Tem a eu vi Cláudia isso, isso eu Cardinale, vi. é um filme italiano, eu acabei de verificar, é 63. Então, nós estamos 63. falando de duas coisas diferentes para quem está nos ouvindo. Uma série da Netflix de agora, Agora, que acabou de ser não lançado. tem, né? E a lembrança dos velhos aqui da Cláudia Cardinale, Buta Lancaster, é Cláudia outro. Cardinale, que é homenageado na música do Caetano Veloso, tá? No Alegria, Alegria, né? Em Cardinales Alegria, Bonitas. Cardinales, e Cardinale. nossos alunos nunca sabem o que é cardinales, Do né? que se O que é trata, né? cardinales? Essa coisa engraçada da nova geração. Pois é. Mas eu acho que Aliás, é interessante isso, porque, sem dúvida, tem essa questão da decadência, tem essa questão de Ah, mudar. Então, digamos assim, o que eu não sei é o seguinte, pega essa frase mesmo que você falou, ó, tem que mudar para as coisas continuarem como estão, né? É mudar, mas no caso da Europa é isso, mudar para onde? É esse que é o problema da Europa, né? Não tem a Cláudia Cardinale, não tem a Angélica, não tem o Tancredi, né? Você só tem o Príncipe Salinas. Então, eu mudo para onde? Eu viro o quê, né? O que que é reinvenção? Será que a grande reinvenção da Europa é a Europa da extrema-direita? É isso? Isso que é a grande reinvenção da Europa? aí o retrocesso é voltar para os anos 30 civilizatória, novamente, aí né? Ah, é, retrocesso é o que está na civilizatório. mesa, né, cara? É o que está colocado na É. mesa, o Agora, o crescimento da projeto FD, fascista se crescimento. recolocou, né? Quer dizer, a gente tinha a ideia de que ele foi derrotado, né? E, fez uma ilusão que tinha sido derrotado definitivamente. Ele está se apresentando de novo. É isso. E antes que o Agora, só pessoal fala, para né? fechar minha. Deixa eu falar duas coisinhas Vamos sobre encaminhar Cário. aqui. O papo agora engrenou, mas vamos, Não, vamos falar fechar esse do negócio aqui, que já é tarde, cinema, rapaz. outras referências de cinema. É, Lutino Visconti, outro filme maravilhoso dele, Os Deuses Malditos, e que também dialoga muito com o contexto atual. Tá? E do Kieslowski, Bicalho, nós estávamos conversando, não sei se você lembra, antes do Carnaval, sobre outro filme dele, que não é dessa trilogia, que é O Não Amarás, né, que é outro É filme do bonito Decálogo, né? também, Que ele fez para. Na verdade, ele fez para televisão polonesa, se eu não me polonesa, engano, né? né? Que são o Decálogo, Agora, Não agora Matarás, Não um Amarás, né? comentário mais lúdico, Era um né? Quer dizer, olhando belíssimo essa diretor. situação da Europa que você descreveu, me fez lembrar de uma peça cômica, né? Que é dos anos 80, 90, aqui no Rio de Janeiro, com Henriqueta Brieba,
né? Pô, Situação da nem- Europa me fez lembrar de Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. isso é uma questão de vingança nossa, né? Latino-americana, na hora de vingar, a gente tá- Mas vocês também não jogavam tudo isso, vocês não eram tudo. No final deram uma Greta Garbo e acabou no Irajá, né? Uma peçaça é do Bittencourt, né? Do João Bittencourt, agora me esqueci, mas Não lembro de era quem. um autor de teatro, bastante sucesso desse tipo, e acho que essa é uma das coisas. Eu não tenho Henriqueta era certeza. uma ótima atriz, né? Já muito velhinha Ah, na época, maravilhosa, né? maravilhosa. Meus amigos, vocês podem até falar, né? Pô, já tá tarde aqui, como sempre, ultrapassando a meia-noite, já que a gente grava nessa madrugada, não é isso? Mas a gente, rapaz, eu estava até meio assim, meio chumbadinho, mas a gente vem aqui pro papo, né? Que nem futebol, né? Pelada boa, né? Tu começa a jogar e já se anima, vamos lá, vamos jogar. Já terminei ótimo, já melhorei bastante aqui no início, que eu estava bem chumbado. Bicalho, eu não aguento. Deixa eu falar mais um filme para as pessoas verem, que é Novecento, do Ah, Bertolucci, né? Bertolucci, é, Ah, a- que também pega muito essa história da Europa, né? Ele é de 76 e tem eu uma acho que magnífica. esse tem no look, né? Não tô, se eu não estou enganado. É brilhante, quem quiser O do realmente Visconde acompanhar. você encontra E às vezes tem a até no trilha YouTube. sonora do Ennio Morricone, né, que é maravilhoso, né, Ah, o grande, faleceu há pouco tempo, há o poucos grande anos atrás. compositor italiano que fez várias trilhas sonoras importantes, inclusive do Poderoso Chefão, de várias outras. Baixa, É, você é e jovem. 1900 eu assisti ali em Botafogo. Eles fizeram em dois episódios, né? Você via um, depois via outro. Eu assisti em pé, baixa, pra tu ver como é que o mundo era. Hoje o Caramba, pessoal assiste no streaming, senta lá, vê. Rapaz, eu assisti em 1900 em é, pé. eu acho que merece para pensar Não dá nem para o sentar. mundo contemporâneo, dar uma olhada para o passado, né? A inclusive, literatura e só o uma coisa, cinema nós já ajudam gravamos um bastante. programa lá atrás A gente sobre precisa fazer cinema, outro, sobre né? filmes, né? Quer dizer, discutindo questões contemporâneas a partir de É, filmes esse papo, contemporâneos. esse papo aqui me deu vontade de fazer outro daquele, lembra? Aquele foi bem legal. Vocês procurem aí na série do Conversa, e tem um Conversa lá, foi sobre filmes, né? O Coringa, Parasita, A Revolta dos Tontos, não é isso? O Só uma argentino, coisa, pera, vou dar uma e saidinha. o Meu Bacurau. jantar chegou, peraí. Não, não, vamos acabar aqui, fechando aqui, já fechando, terminando aqui. A gente está falando, o pessoal falou, pô, vocês acabaram falando da Europa, né? Bom, a gente acaba na Europa por causa do Trump, né? Né, Prado? Se o Trump não tivesse colocado a Europa na roda, né? A gente não estaria aqui conversando. Para você ter uma ideia de como é que o Trump está mexendo no tabuleiro, né? Como ele está balançando o barco, como está A virando a ordem mesa, internacional foi embora, a está ordem completamente. internacional A guerra, completamente. nós não sabemos se termina ou não. Tudo parece que sim, com a vitória russa, mas também pode se rolar se os Estados Unidos voltam atrás. Não se sabe exatamente o que o Trump vai fazer, né? Sem É dúvida que é uma difícil, tentativa né? de estabelecer uma nova ordem, né? Ou Claro. não, né? Ou a tentativa de estabelecer uma ordem que, na verdade, é a desordem, né? É de estabelecer a desordem como ordem, né? O que dá muito poder para o hegemon, né? Porque ele decide o que é. Não é que eu não sigo regras, né, Prado? Eu sou a regra, né? Eu Eu não faço a sigo regra, nem as que eu crio, né? Eu crio regras, Exatamente, mas eu não as exatamente. sigo. Ou seja, eu sou a regra. O que for ali naquele momento, é aquela frase famosa, né? Eu não temo a tempestade porque eu sou a tempestade, né? É um É pouco o, isso, né? o Estado sou eu, né? L'État c'est moi Está sendo do, uma levada né? assim ao extremo. Mas eu acho, Prado, que a gente vai ter que encerrar sem o Baixa, né? Porque eu acho que o Baixa foi lá receber o jantar dele que chegou, né? O cara deve estar entregando. Então, a gente Essa será que hora ele da já noite. pagou com cartão de crédito já para voltar? Mas eu acho que a gente vai acabar terminando nesse nosso programa aqui, só nós dois, né? Bem, Eu acho que no final o, só vai sobrar nós dois, né, Prado? Porque o Costa Pinto foi, depois o Luma foi, agora o Baixo vai sobrar só eu e Foi você. jantar. Aí a gente vai Agora, fazer um eu acho que diálogo esse dos nossos programas foi o mais próximo do conversas realmente, aquilo que nós fazíamos no bar, quando né? nós nos encontrávamos no bar, né? Eu não sei até que Então, ponto isso interessa para o vamos público aqui geral. fechando, né, Prado? Vamos aqui fechando esse diálogo, como é que é? Diálogo Com- sobre o mundo contemporâneo, só sobrou nós dois. Então, aqui é simplesmente um diálogo aqui sobre o mundo contemporâneo, fechando.
agradecendo a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas, né, que nos acompanharam nessa conversa, esperando que no próximo conversa a gente já tenha o Numa de volta, né, aqui com a gente. Vamos ver se tudo corre bem, ou se consegue atravessar essa fase difícil, mas vamos seguir em frente. E um beijão, né, em todos e todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, né? E eu acho que o Baixo não tinha trocado, por isso que ele está demorando, não conseguiu pagar o cara, né? Isso deve ter sido isso. Beijaço, a gente se vai. Fomos!